Aqui nós temos hoje um comentário a fazer sobre o dia 3 de novembro, naquelas mensagens que Cristo envia a Frei Elias. 3 de novembro, tomem bem nota desta data. Nós sempre comentamos estas mensagens anteriores para dar tempo delas saírem na internet, para dar tempo da gente copiar e para a gente ir também recapitulando, porque se leu no dia que ela saiu, não leu tudo. A gente precisa sempre voltar atrás e nós temos algo que chama-se eu básico. Temos um eu espiritual, mas temos também um eu básico. Então, se você se conecta com seu eu espiritual, com a sua alma, e diz: que mensagem vou ler hoje? Seu eu espiritual. Ela transmite para o teu eu básico. Aí você pega o álbum de mensagens, abre na mensagem que você precisa. Isto não é acaso, como se pensa. Isto é uma coisa muito exata. Você primeiro pergunta ao seu eu espiritual: qual é a mensagem para hoje que eu preciso reler? Que você deve ter todas, né? Deve ter ou algumas. Mas qual é que eu preciso reler? Ele transmite para o teu eu básico. E aí você faz assim e cai na mensagem. Isso é um processo. Um processo básico, processo que cada um pode fazer, não precisa ser telepata, não precisa ser iniciado. Basta pedir, ele comunica e você abre e cai na mensagem. E aqui caiu na mensagem de 3 de novembro. E na mensagem de 3 de novembro diz que nós temos que ter um trabalho mente e alma conjugados. A alma não pode fazer sozinha. A mente também não alcança. Mas encarnados, a mente e a alma podem trabalhar juntas. E se a mente e a alma começam a trabalhar juntas, se eu me lembro que sou uma alma, e quando eu estou me lembrado que eu sou uma alma, eu pego a minha mente e puxo ela para cima, junto a essas coisas, eu vou trabalhando mente e alma, mente e alma, mente e alma, que é o nosso ponto evolutivo. Porque mental nós já somos, né? Em diferentes graus somos todos mentais. É na Atlântida que eram todos emotivos, emocionais. E quase ninguém mental. Hoje, quase todos são mentais. Alguns ainda que ficaram para trás ainda são emotivos prevalentemente. Mas somos todos mentais hoje. Mas aí, mente e alma precisam se coligar. Mente e alma. E ele diz: minha luz, Cristo, né, que está falando, minha luz sempre liberará o mundo dos erros. Mas será necessário que dia e noite se lembrem de mim. Se lembrem de mim, quer dizer, se lembre do interno, se lembre do Cristo interno. Se lembre daquilo que está aqui no coração, se lembre da alma. Da alma. Se lembre de mim o tempo todo, dia e noite. Ele está falando mim, se colocando no lugar de um ser, de uma pessoa, por misericórdia. Porque é a misericórdia cósmica, então para nós fica mais fácil ver um ser do que ver uma coisa que está aqui dentro, que você não conhece, que é ele também. Porque ele é onipresente, então está aqui. Então aqui diz: minha luz sempre liberará o mundo do pecado, porém será necessário que dia e noite me recordem. Será necessário que você não esqueça o que você tem aqui dentro. Que você não esqueça da energia de amor, sabedoria crística que você tem aqui dentro do coração. Não pode esquecer disso em nenhum momento.
Mas nós somos tão esquecidos que ele toma até essa forma de Jesus para dizer, olhe para mim, numa forma humana. Mas isso está aqui, isso é onipresente, isso está aqui. Então, olhe para mim dia e noite. Mas guardem em seus corações e em suas memórias, mas me guardem. Não é só olhar e esquecer. Você tem que olhar para isso que está aqui dentro, para este amor que está aqui dentro, este Cristo que está aqui dentro. Olhe para isso, não? Mas não esqueça. Não esqueça nunca disso. Não esqueça nunca disso. Não esqueça nem um momento disso. Porque senão vêm as forças contrárias que estão no mesmo corpo, que estão no mesmo ser e desmancham tudo. Porque nós somos um jogo de forças. Estamos num mar de energias. E se não houver algo dentro de nós, de nossa escolha, que predomine, que consiga reunir todo o resto, mas você não pode esquecer disso dia e noite. O tempo todo deve estar com isto presente. E o seu espectador deve dizer, você está esquecendo disso, está esquecendo disso. Ele te diz. Então nós temos uma série de coisas elementares para nos lembrar, mas para praticar. Me guardem em seus corações e em sua memória, porque será somente através da constante união eucarística comigo que vossas almas celebrarão por estar dentro do templo do meu coração. Bem, esta união eucarística, isto é, esta união interna, esta união profunda, isto pode acontecer de tal forma que isto tudo se torne uma coisa só. Então, união eucarística, isto é, uma união inteira, uma união permanente. E aqui, como nós não conseguimos fazer isto, como nós esquecemos, estamos distraídos, então existe este rito, este ritual, que eles chamam de Eucaristia, né? E que todos os dias se toma. Mas aquilo é como um ato, é como um rito, como um ato para você fazer, se é que fez um dia direito, para você fazer e depois não sair mais de lá. Mas como eles sabem que a gente sai, então tem que fazer aquilo todo dia, fazer o ritual todo dia. Mas aí você um dia, você faz aquilo de verdade e aquilo não sai mais. Então é preciso saber usar o ritual, saber usar aquilo que é uma forma externa de você conseguir uma coisa. Mas aí tem que ser paciente, tem que ser devoto, tem que estar querendo, não? E fazer aquilo cada vez melhor, cada vez melhor. E um dia você acha que aquilo encaixou. E aquilo, se um dia encaixar, não deixe mais dissolver. Fique lá, porque aí tem que ficar lá. Compreende? Então esta mensagem é muito interessante, mas precisa ver o que a gente entende por Eucaristia. Precisa ver o que a gente entende sobre isso, porque as palavras para nós são palavras enfeitadas assim pelo uso, mas não sei se as palavras nos dizem alguma coisa. Tanto assim que essas palavras todas vieram do grego, ou quase todas vieram do grego, e os gregos tinham contatos internos, então cada palavra tem um mundo escondido, e a Eucaristia é uma delas. Tem um mundo escondido ali dentro.
E na Eucaristia, no termo grego, né? Não nisso que a gente fala hoje, Eucaristia, Eucaristia, Eucaristia. No termo original, aquilo era uma, o termo Eucaristia quer dizer transubstanciação, você se transubstanciar, você se transformar numa outra coisa. Veja como essa palavra foi um pouquinho deturpada, não? Mas aquilo é você tem que se transformar numa outra coisa. Então você faz a Eucaristia. Agora, isto tudo está aí para nós. Digamos que se não está colocado para fazer a Eucaristia formalmente, e se nós realmente já fizermos, de repente a gente chega nisso. De repente a gente chega nisso, que essa é a finalidade. É você chegar para você chegar nesse amor cósmico, nesse amor sabedoria, não? Que Jesus representa, que Cristo Jesus representa, e você tem que chegar aí, e ele está servindo de porta aberta para você, ele está servindo de símbolo de tudo isto. Mas se você não faz isto direito, se você não faz isto convicto, se você não faz isso com vontade, coisa não acontece. Você fica aí comungando a vida toda, como todo mundo faz, e eu não sei o que está acontecendo realmente. Melhor do que não fazer nada. Mas já que estamos fazendo, vamos ver o que estamos fazendo. Mas para isso, sabe, eu acho que precisava que amássemos um pouco mais o silêncio. Porque essas coisas só vêm claras quando a gente está quieto, quando a gente está em silêncio. Mas estar em silêncio é já ter se educado para falar só o necessário, para fazer o mínimo de barulho, o mínimo de ruído, para aprender a caminhar, para aprender a não bater a porta, para aprender a olhar, para aprender a ouvir. São tantas coisas que essas mensagens contêm e que precisaria que a gente realmente se dedicasse a elas. Acontece, às vezes, 2 vezes por semana, que nós estamos aqui estudando alguma, não é? Fazendo alguma reflexão, mas esperando que a gente assuma isto como prática, assuma isto como prática. E valer aquilo que é publicado, valer aquilo de uma forma diferente. Nós precisamos virar muitas chaves dentro de nós. Pelo seguinte, porque nessas mensagens, como por exemplo essa do dia 3, aqui tem várias coisas escritas muito interessantes, que vocês podem ler daqui a pouco na internet. Mas entre uma linha e outra, entre uma palavra e outra, tem algo que emana. Tem algo que emana daqui. Daqui emana energia transformativa. Mas aí depende de como você está diante disto. Depende de do que você está vendo aqui. Se você aqui está vendo uma fonte oculta de transformação, ou se você está lendo uma leitura, como se fosse um livro policial ou um jornal. Então, precisa aqui que você esteja numa certa postura, uma postura silenciosa diante disto. Porque só através da constante união eucarística comigo é que suas almas celebrarão por estar dentro do templo do meu coração. Quer dizer, está tudo ali dentro, não? Mas tem o templo do coração desta entidade que está se mostrando para você chegar no teu templo, através dele. Porque precisa que alguma força cósmica nos leve. Então, ele se mostra como um templo, se oferece como um templo, porque nele isso está construído. E se você se dedica a ele, você acaba entrando pelo templo dele e encontrando o seu.
Porque não se trata de ficar dentro do templo dele. Aquilo é uma porta aberta. E aí você vai chegar no seu templo. Para você um dia ser um Cristo. Porque isso também está escrito em algum lugar. A nossa evolução é sermos todos Cristos, imagina. Porque quando nós formos todos Cristos, Ele já será outra coisa, nos mostrando outra coisa. Ele está sempre nos atraindo. É esta força do amor, sabedoria, que está falando conosco dia a dia, vestido de Jesus, com a aparência de Jesus, com as palavras que nós falamos na linguagem humana. Quer dizer, está tudo entregue na bandeja para nós. E aqui diz: roguem por seus semelhantes, por meio da oração misericordiosa, e permitam que a luz do meu reino se aproxime a cada um deles. Aqui, veja que volta a dizer que ore pelos outros. Ore pelos outros. Plante para os outros comerem. Quando você orar, ore por quem não ore. Ore pelos outros. Não pense em você. Ore pelos outros, que você está fazendo muito melhor do que se estivesse orando para você. Veja quanta coisa está aqui. Eu acho que teríamos que olhar para estas coisas com outros olhos. E se olharmos para essas mensagens com outros olhos, daqui emana uma capacidade de transformação, mas aí precisa não ter medo, sabe? Precisa não ter medo de se transformar. Não tenham medo. Porque a transformação é sempre melhor do que o que está. Transformação espiritual. Deixo para vocês o compromisso de se decidirem se querem estar comigo em qualquer circunstância ou se querem estar comigo só quando a sua pequena vontade decida. Veja. Quer dizer, não é quando a gente quer estar com ele, tem que ir além. Veja o que emana daqui. Veja a energia que emana daqui. Aqui está escrito uma coisa, mas está te puxando para outra, está te erguendo para outra. E aqui diz: neste tempo de definições, eu separarei o joio do trigo. E isso não farão as minhas benditas mãos, mas farão as almas que neste tempo se estão colocando do outro lado da ponte. Isto é, aparentemente ele que está fazendo a coisa, mas se você adere, ele vai fazer com que sua alma faça. Somos nós que temos que fazer. Somos nós que nos curamos. Ninguém nos cura. Mas ele se coloca de forma a levar a nossa alma a fazer. Então nós não estamos diante de uma devoção supersticiosa. Nós estamos diante de uma oportunidade realmente de sermos outras coisas. Vamos olhar 3 de novembro e depois voltaremos a falar, porque no fim ele diz: graças, obrigado por meditar meus ensinamentos com o coração. Com o coração. Aí quando ele diz isso no fim, na despedida, você volta lá para o início, vai ler tudo diferente.
Se você realmente se põe para ler com o coração, você vai ler tudo diferente. Porque a mente é volúvel. A mente lê e esquece. A mente lê e faz outra coisa. A mente lê, nem presta atenção. A mente lê e desperdiça. Mas o coração que é fiel. Este ponto que é fiel. Então você precisa aprender a ler com o coração. E como se faz? Essas mensagens transmitem. Essas mensagens emanam isto. Mas aí precisa que você tome isto como realmente uma mensagem. E não tome isto como algo que ditaram e que está aí para você dar uma lida e ir melhorando, se é que está melhorando um pouquinho. Né? Não parece. Mas precisaria que a gente tivesse mais gratidão pelo que nos está sendo oferecido. Porque a gratidão atrai muitas coisas do alto. A gratidão atrai muitas coisas do alto. E vai criar uma condição nas nossas orações, vai criar uma condição no nosso modo de pensar, no nosso modo de ver, que vai equilibrar aquilo que deve ser equilibrado agora. Isto é, uma parte desta ciência, uma parte desta humanidade que está se autodestruindo, isto deve ser equilibrado com algo ou com almas que estejam construindo, não destruindo. E isto é com cada um de nós. Isto é com cada um de nós. Preste atenção como vocês transcorrem o dia e vejam quanto tempo perdido, quanta energia desperdiçada, quanta bobagem, quanta criancice, quanta inutilidade. Bem, depois de ter visto Fukushima, precisa que a gente realmente tome uma decisão. Tome uma decisão porque as coisas estão aí, o Oceano Pacífico está morrendo, com tudo aquilo de vivo que ele tem dentro, e nós somos parte disso. Nós somos parte disso. E temos que equilibrar isso de alguma forma. Temos que equilibrar e temos que atrair. Temos que permitir. Vocês se lembram daquela mensagem em que a Mãe Universal diz: me permitam. E nós achamos estranho, porque não pensamos, não refletimos, achamos esquisito ela dizer: me permitam. Sim, nós temos que permitir. Porque se esta humanidade que escolheu o livre-arbítrio não permite, uma coisa perfeita não pode obrigar. Precisa que a gente permita, precisa que a gente queira, precisa que a gente esteja disposto. Senão ela não faz. Não faz porque não seria ela. Não seria a mãe perfeita. E ele não seria o amor-sabedoria, seria o amor só, esse amor que nós conhecemos todo deturpado, mas não amor-sabedoria. O amor-sabedoria quer nos levar a ser amor-sabedoria. Então precisaria, eu acho que, primeiro, fazer esse ato de gratidão de estar com estas coisas na mão. E depois, realmente, procurar a ler entre as linhas, ou entre as palavras, ou ler com o coração, como se diz. Ler com o coração. E não com esta mente que fica lendo e criticando, fica lendo e querendo mais, fica lendo e se cansando, mas ler com o coração.
trazer esta coisa, esta confusão, trazer aqui para o coração e ler com o coração. Mas como ele diz, é preciso um momento de decisão. Nós estamos em um momento de decisão. Precisa decidir, porque se não decidir, não vai acontecer nada. Precisa decidir. Momento de decisão. Isto é planetário. Não é só conosco, isso é planetário. É um momento de decisão. E para nós é um mistério. Onde vamos parar, segundo o que decidirmos. Mas este é um momento de decisão. Sim. Lembrando que nós também, como fomos consultados, nós não permitimos Jesus. Quando perguntar o que você quer que faça com ele, nós gritamos, crucifica. Sim, aquilo éramos nós. Que aquilo éramos nós. Mas passaram 2000 anos, não? Será que estamos na mesma situação? Será que não aconteceu nada? Será que aquilo tudo foi inútil? Não é uma boa pergunta? Será que aquilo tudo foi inútil? E que estamos fazendo aquilo de novo agora? Mas se a nossa mente estiver olhando para a alma e houver um contato entre mente e alma, as coisas vão mudar. As coisas mudam. É a hora da mente e a alma se unirem. E este é um momento de decisão. E essa decisão se toma na alma e se toma na mente também. Por isso é que mente e alma têm que se unir. Mente e alma têm que decidir. Bem, bom trabalho para todos e se cuidem. Se cuidem porque estamos num momento decisivo. Obrigado.